Então nós vamos começar, porque está indo bem, né? A dinâmica do trabalho está indo bem. Acho que nós estamos melhor que os outros grupos dessa vez. Era mais difícil, né? Isso graças a vocês, a capacidade interpretativa, né, de vocês. Isso é interessante, né? Você lê um pouquinho para nós? Religião. Ainda segundo Emmanuel, religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam no trabalho de experimentação e do raciocínio. A religião edifica e ilumina os sentimentos. Certo. E agora você explica. Não. Então vamos por partes, como dizia o Jack, né? Ainda segundo Emmanuel, a religião é o sentimento divino, certo? É isso mesmo? O que é sentimento divino? Eu fiquei preocupado com isso. Não sei se eu tenho sentimento divino. A gente falou na aula anterior que é a forma como a gente se conecta com o divino, né? Então, quanto mais forte essa ligação divina, mais não sei se a gente pode chamar de fé. Na verdade, assim, nós podemos dizer que cada um de nós tem uma forma de enxergar Deus, não é isso? A única forma que não deve fugir é do conteúdo de Deus, que é amor ao próximo, né? Esse é o que não pode fugir. Do resto, se ele é barbudo, se não é barbudo, se anda com cajado ou não, se ele é o criador de todas as coisas, se não é. Isso não... Mas cada um de nós tem uma ligação com algo metafísico, né? É como se nós tivéssemos assim, e é o que nós não podemos, nós temos que sair dessa retórica, né? Nós não podemos entendê-lo como um protetor, mas sim como um criador de condições para que nós nos potencializemos como seres humanos. Esse Deus, né? Porque quando a gente fala assim, que Deus é justo, não é justo? Mas por que Deus é justo? A nossa vontade, o nosso trabalho aqui é esse. Ajudar a raciocinar sobre cada uma das partes. Porque todo mundo fica repetindo, Deus é bom, Deus é justo, onipotente, onipresente. Mas se você perguntar por que Deus é justo? Por que Deus é justo? Ele me conhece por acaso? Conhece? Por que ele é justo então? Isso não diz que ele é justo, ele só é perfeito. Não, o que ele queria, o que eu acho que ele queria, então, mas ele, ó, sabe, ó. Que nós façamos cumprir, né? Como assim, as leis. Nós colocamos. Ele quer que a gente cumpra as leis ou ele é as leis? Não, ele é as leis, né? Então. Porque sabe, Danilo, tá certo. É o que me preocupa, é o que me preocupa. É o que eu entendo, que eu enxergo é o seguinte: toda vez que nós falamos ele, nós colocamos alguém num trono, você entendeu? Ele é alguém que vai definindo as coisas, né? E ainda nós não temos. Eu vou só dizer uma frase, porque isso é um assunto que a gente não sairia dele nunca. O Lao Tse, né? Que é um dos maiores filósofos de todos os tempos, que fundou o taoísmo e tal. Ele dizia, definir Deus é definir o indefinível. Aí eu fico com ele, eu fecho com ele. Entendeu? Então cada um de nós vai buscando Deus, nós só precisamos tirar algumas heresias. Alguém que fica lá, sentado num trono, e quando chega, fala, a Leila vai para cá, o Danilo vai para lá. Você entendeu? Tirar essa coisa. E outra coisa que a gente tem que tirar da nossa mente é o seguinte, tudo bem, eu vou fazer um monte de cagada por aí afora, e na dificuldade eu falo assim, Deus, me ajuda. Também tem que tirar isso. Lei de causa e efeito, não é verdade? Isso nós precisamos tirar, do resto está tudo certo. Não, isso que você expõe assim, eu vejo assim. Colocou as leis, né, que nos trariam paz e
tranquilidade. Tá? As opções são nossas. Sim. Tanto é que, mesmo na reencarnação, em todas as situações, é dado a você a responsabilidade, que é o livre-arbítrio. Então, eu vejo que tudo o que acontece nessa vida é causa nossa. Na minha vida é causa minha. Sim, de todos nós. Então, eu só vejo Deus como assim, um ser que favorece os caminhos. Porque a partir do momento que você trilha um caminho que vai te levar a, vamos falar, uma situação de, vamos dizer assim, de felicidade, de tranquilidade, pode falar que tudo favorece. Parece que as coisas vêm a favor. Sim, mas aí deixa só para a gente. Nós estamos falando aqui, religião. Tudo bem, nesse sentido nós nos religamos sempre a um nível de conhecimento que nos dá segurança de que se eu precisar de informação, eu busco. Quando eu falei, porque eu fico rodando com as coisas, né? Quando eu disse se Deus é justo, é porque quando nós interpretamos que Deus é o conjunto das leis do universo, né? Então ele é justo porque assim, as mesmas normas, leis, procedimentos, determinações, obrigações, né, e retornos, para mim, para você, então aquele que não compreende isso daqui, é isso que a gente tem muitas vezes que perdoar aos próximos, né, porque aquele que erra não erra porque quer, erra porque quer acertar. E o estudo, né, o estudo é fundamental para que a gente consiga angariar essa informação que vai nos linkando às coisas corretas. Então eu sei que se eu tenho um caminho a seguir, né, eu tenho que passar no meio de um caminho. E aqui desse lado tem uma cerca de arame farpado, aqui o outro. E eu só tenho meio metro para passar, que é a porta estreita, tá certo? Eu só tenho meio metro para passar, porque o certo é isso, não é outra coisa. Então, essa lei vale para todo mundo. Agora, se eu desviar para cá, eu me machuco. Se eu desviar para cá, eu me machuco. Então, Deus é justo por causa disso, porque todas as leis são iguais para todos. Seja japonês, seja preto, seja branco, seja pobre, seja homem, seja mulher, todo mundo é igual. Né? E todo mundo passa no caminho evolutivo por todas essas leis. Não existe mutabilidade dessa lei. Nunca muda. Né? Para Jesus são as mesmas leis. Para João é a mesma lei. Para o índio é a mesma lei. A evolução continua e as leis básicas são essas. Né? Então, quando a gente fala de que o meu pensamento negativo atrai pensamento negativo, serve para o índio, serve para todo mundo, tá certo? Muitas vezes tem aquela frase que fala, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Isso para todo mundo. Todo mundo aí entra a questão, por que nós sofremos? Porque nós não sabemos, tá certo? Nós experimentamos. Quando nós experimentamos, porque nós não compreendemos as leis, essas leis claras que estão por exemplo, na física quântica, que estão nas leis que Jesus passou, que tem em todos os livros do Kardec, né? Nós estamos só começando a engatinhar em compreender as leis. Toda vez que a gente compreende a lei, por exemplo, lei da correspondência vibratória, nós vamos estudar aqui, né? Correspondência vibratória, eu só me ligo àquilo que eu estou vibrando, não é verdade? Então, nós podemos transitar. Agora, quando eu quero me ligar a alguma coisa maior, eu tenho que aumentar o meu grau. Aqui nós estamos falando sobre, aqui na Câmara, o médium, né? De acordo com a capacidade de compreensão das leis divinas, das leis mediúnicas, ele pode estar apto a receber um determinado grupo de espírito ou outro. Você entende? Porque é óbvio que, como ele interpreta formas de pensamento e traduz isso em forma falada, se ele não tiver vocabulário suficiente para interpretar aquilo, ele não passa a mensagem. Bom, o espírito já não chega perto dele. Ele não vai ter compreensão para passar essa mensagem. Né? Aí
Por isso que nós estudamos aqui profundamente, para que nós tenhamos cada vez mais um grupo melhor de médiums aqui, para que consiga entender isso. Infelizmente é uma dificuldade grande para nós, né? Mas tá certo, né? É uma religião mesmo, né? Enquanto ciência e filosofia operam o trabalho de experimentação, tá certo? Experimentação, raciocínio, né? Naquele videozinho tem muito disso aí, ó. Não, o que é a ciência, o que é a religião, qual são as finalidades, qual é o projeto, qual é o projeto divino. Tem lá, aquele videozinho lá. Vocês vão ver e vão interpretar, tá certo? Ela edifica e ilumina o sentimento, tá certo isso? A religião? Depende da fé da pessoa também, né? Sem fé, mas isso acontece. Se for um sentimento ruim? Na verdade, nós estamos falando sempre do lado, aqui assim, tudo que for sempre escrito do lado do bem, verdade? Então a gente coloca isso aqui que é para raciocinar, para vocês raciocinarem um pouco. É óbvio que está falando lá, ilumina, sim, ilumina, porque aqui nós estamos falando do bem maior, do bem para todos, na verdade? Então com certeza ilumina. Então vamos para o próximo aqui. Você lê, Danilo? Consegue ler? A religião, Não precisa de óculos? ao colocar como iguais a todos, nos faz buscar o ser divino dentro de nós, forçando-nos à humanização. A religião que nos faz voltar à base e nos ligarmos a Deus, aos conceitos mais puros do amor, nossa obrigatoriedade de avançarmos em direção ao estágio de luz. Toda vez que nos desviamos desse alvo em função de todas as tentações que a vida nos oferece, pecamos, ou, quer dizer, erramos o alvo. Espiritismo sem edificação do homem interior é simples fenômeno. E de fenômenos estão repletos todos os recantos da vida. Um outro ensinamento de Emmanuel que enfatiza o caráter religioso como o mais importante. O Espiritismo, com Jesus, é ciência divina de aperfeiçoamento da unidade, ou seja, de cada um, a refletir-se a melhoria do todo. Certo. O que tem de novo aí? O que tem para destacar? O espiritismo, por simples fato de existir, ele é mais um fenômeno natural e o mundo está cheio desse fenômeno. Mas a partir do momento em que você o utiliza para edificar, para crescimento pessoal, desenvolvimento, ele passa substancialmente de verdade e de propósito. O Espiritismo dá essa abertura, né? Todas as religiões têm conhecimento profundo sobre todas as leis do que é a criação, todas têm. O que nem todas, a maior parte não tem, é a abertura para discutir isso, como a gente discute aqui, não é verdade? O que a gente entende como estamos falando de religião, eu acho que queria destacar aquela parte onde fala que nos faz voltar à base. Vocês já ouviram falar aqui, nas minhas, ou palestras, às vezes na apresentação. O que é importante da religião? Quando a gente fala em estar ligado às normas, às leis que faz com que a gente caminhe reto, né? Com amor no coração, com respeito ao próximo. Porque a vida tenta, né? Nós vamos estar lá fora, nós saímos daqui, a vida tenta, é normal. Nós estamos no caminho da evolução. Nós só somos espíritas, nós não somos santos. Só somos espíritas. Então, voltar para a religião, ir para a casa religiosa, não é só os espíritas. É voltar para o trilho. Porque toda vez que a gente sai aqui na quarta-feira, nós saímos na pauleira. Nós vamos brigar com as pessoas, nós vamos trabalhar, nós vamos discutir, nós vamos, né? É normal. Vamos sair na mão se for preciso. Nós vamos querer quebrar a cara do outro, isso é normal. Jogar o carro na frente. Eu sou assim.
Eu sou assim, não passa na minha frente. Mas assim, a vida tenta a gente, de todas as formas, não tenta. Quem? É verdade? Pois você tem filmagem? Tem uma filmagem? Você tem uma placa na mente? Gravou a placa? Não. Não, eu ando. Não, pode ser. Eu devo ter andado. Mas então, o que acontece? A gente chega aqui e não pode. Quando chega aqui, ó, o que acontece? Eu não gosto daquelas pessoas chegar aqui assim. Meus irmãos, o que é isso? Sai fora. Eu sou um ser humano que acerto, que erro e que estou lutando bravamente contra os meus problemas, as minhas imperfeições. Tem uns que falam, ixi, Maria, né? Aí sai lá fora xingando todo mundo. Não, eu já xingo aqui lá fora. Não importa, eu sou briguento mesmo, sou um catalão briguento ao extremo. Briguento, sou briguento, eu brigo. Não é porque eu sou espírita que eu não vou brigar, brigo mesmo. O que acontece? Como eu tenho na minha mente que eu preciso de me religar às coisas reais, porque tudo isso faz parte do nosso dia a dia, da nossa existência, das nossas experimentações. Por quê? O que acontece, pessoal? Nós saímos de casa, da nossa condição de casa que eu falo, do colo da nossa mãe, do nosso pai, né? Com os conceitos que a família passou para nós. Nós saímos para a vida e chegamos na sociedade e aí aquele conceito que nós estamos passando, ele falou, peraí, eu não concordo, não, mas foi meu pai que falou, eu não concordo com você. Aí a gente começa a se degladiar, tá certo? As contradições, os conceitos, até que nós tenhamos o nosso próprio conceito sobre o que é a vida. Né? E nesse inteirinho a gente vai se degladiando, isso é normal. Nós não somos pecaminosos por causa disso. Quando a gente tem essa visão, a gente vem na terça-feira e se religa, reflete, volta para a base, volta para o trilho, né? Respira, ajusta todos os neurônios, né? E começamos a caminhar. Então, como religião que religa, acho muito interessante, né? Esse caminho de nós fazermos isso, né? E o Espiritismo, né? Com Jesus é ciência divina de aperfeiçoamento, ou seja, de cada um. Porque, veja bem, o crescimento é individual, não é? Ou vocês acham que não é? Sempre é individual. Mesmo que ele beneficie o todo, né? Não, ele vai beneficiar o todo, né? Porque o objetivo é esse, né? Tem tantas pegadinhas, né? De Cristo, de Jesus, do Criador, de Deus. Tem um monte de pegadinhas, né? Que faz com que a gente se relacione com o próximo, né? O nosso negócio é o próximo, é estar, né, respeitando o próximo. É o que eu falei ontem na palestra. Então, se nós não cuidamos, como é que a gente quer administrar? Eu gosto de Alcione, rapaz, ou de Aldebaran. Pô, já pensou, olha lá, vivenciando tudo aquilo, maravilha, né? O problema é o seguinte, eu não consigo ainda uma harmonia correta na minha casa. Como é que eu vou passar a organizar uma estrutura dessa? Então, nós estudamos para isso, para que a gente possa se organizar, né, nossa mente. Então, o crescimento é individual, mas o benefício é da sociedade. Toda vez que nós saímos aqui e nós conseguimos colocar em prática um dos conceitos que a gente capta aqui e concorda com ele, precisamos concordar, para que a gente possa colocar em prática, nós precisamos concordar, né? Toda vez que a gente faz isso, nós tornamos a sociedade melhor. Porque é assim que a sociedade modifica, né? Quando a gente começa a colocar em prática certos conceitos que são interessantes. Por exemplo, na nossa família, eu entendi que a minha missão é tornar a missão dos meus possível. Se eu extrapolar isso para a sociedade e ajudar a sociedade com que cada um, e se a cada vez que nós desenvolvemos como espíritas, estudando, né, colocando em prática esses conceitos, cada vez que nós melhoramos a sociedade, os irmãozinhos que vão se reencarnando vão encontrando um ambiente menos insalubre, com mais condições de que as missões que eles empreenderam tenha finalização
positiva, porque muitos se reencarnam com bom coração de querer aplicar um monte de coisas boas. E chega aqui, o mundo bate tão pesado que ele... Eu acho que é por isso que está precisando dessa mudança. Esse mundo de regeneração, não vai haver o que acontece, isso que você falou. Porque eu vejo que a maioria da humanidade é a favor de paz, de viver em paz, de tranquilidade, mas por alguns, certo? Líderes, não vamos pôr assim, líderes mundiais, porque sobrepõem a maioria das nações, se move por um sentimento, porque uma pessoa que se imagina merecedor de algum prêmio, e por isso toma algumas decisões por se achar melhor do que o resto da raça humana, fica difícil. Então, ele toma algumas decisões que prejudicam. Mas, Danilo, eles vão passar. Eu garanto para você. Não, eu acredito. Eles vão passar. Vão passar, eu acredito nisso. Então, E todos vão passar. Mas eu acredito que deixa de ter vamos dizer assim, essa boa relação entre os irmãos aqui. É assim, mesmo se nós passarmos, vamos pegar assim, a gente mudou o nosso mundo, nós já estamos no regeneração, certo? Nós somos de prova e expiação, já passamos por regeneração. Você acha que nós estaremos santificados? Já? Não. Nós continuamos como somos aqui agora. Nós só melhoramos um pouquinho. Aqueles que extrapolaram e que esses sim vão ser na reencarnação, não reencarnam mais aqui, reencarnam em outros mundos, outras terras, né, por aí, que tem o mesmo conteúdo vibracional que tem aqui dos que batem um no outro. Porque lá é igual na cadeia, né? Ele bate e recebe. Até que ele fala, meu Deus do céu, não aguento sofrer mais. Aí ele vai passar para aí sim ele vai para a regeneração. Mas é assim, é simples, mas é uma coisa tão espontânea que não tem o que fazer. Quer ficar aqui? Tem que se regenerar. Ainda assim, eu vou contar um caso para vocês sobre regeneração. O que é regeneração? O que é um mundo de regeneração? O que é provas e expiações? O que é um mundo ditoso, sei lá? O que é? Eu acredito que o mundo de regeneração seria um grau a mais, que não acho que vai ser só paz, que você não vai ter escolhas errôneas, erradas. Certo? Eu acredito. A única coisa que eu acredito nessa mudança seria um fluxo menor, porque é muito pesado. É muito pesado hoje você não consegue. Por isso nós estamos aqui. Então eu acredito que o mundo de regeneração seriam espíritos, vamos pôr assim como nós, que erramos, lutamos para acertar, exatamente. Erramos, lutando para acertar, mas não existem os exageros. Então vou contar um casinho para vocês que dá para definir o que é mundo de prova e expiação e mundo de regeneração e um mundo ditoso, elevado. Tá? Então estava o mestre caminhando com seu discípulo e o discípulo perguntou: mestre, o que é esse mundo de prova e expiação, regeneração? O que é mundo elevado e tudo? Aí o mestre falou assim: tá bom. Tinha vindo uma pessoa lá. Aí ele falou para o discípulo: vai lá e enfia a mão na cara dele. Falou, mas como assim? Não, vai lá e bate nele. Ele falou, bom, se o mestre está dizendo, eu vou fazer isso, certo? Chegou lá, sentou a mão na cara do fulano e tomou uma de volta imediatamente.
Aí o mestre falou, tá vendo? Provas e expiações. Bateu, levou. Provas e expiações. Tá bom. Continuou um pouquinho mais. Aí vinha vindo outra pessoa. Aí o mestre falou, vai lá e bate naquele. Ah, meu Deus do céu, já tá doendo aqui. Não, vai lá e bate nele. Bom, se o mestre tá mandando, foi lá e sentou a mão no cara. O cara caiu, olhou para ele, pensou um segundo, levantou e pá! Provas, regeneração também. Ele já pensa um pouquinho, mas ele vai te bater. Mas ele vai te bater também, você entendeu? Isso é regeneração. Então o que você está falando é verdade. Somos nós aqui, mas nós vamos bater também, ainda. O outro caso, que é o terceiro ponto, ele falou, vai lá e bate naquele. Ele falou, nossa senhora, agora não, já estou todo... Bateu. O irmão caiu, olhou para ele e falou assim, irmão, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. O que foi que eu te fiz de mal? Você está entendendo? É simples, é uma brincadeirinha, mas é verdade. Hoje, no mundo que nós estamos, você bate e leva. Né? Que é o de provas e expiações. No mundo de regeneração, nós ainda vamos bater, mas vamos pensar. Né? Pensamos 2 segundos, 3 segundos, mas vamos bater ainda. Mas já é a regeneração, já pensa. Nós já pensamos, já melhorou um pouco. Né? E o outro não. Isso aí, a moça bateu na traseira no meu carro. Eu dei certo que eu ia virar e precisei parar. Ela veio com a moto, eu olhei no retrovisor e falei, ela vai bater. Ela freou, bateu na traseira no meu carro. Abri a porta, desci, eu falei, mas você deu certo agora? Mas peraí, eu vou virar, eu vou dar certo, ela. Não, porque se você, qualquer coisa, meu pai é policial. Eu peguei, o que eu vou falar para ela? Olhei, quebrou o para-choque do carro, mas não sei do carro agora. Fazer o quê, né? Isso acontece. Você lê ou não consegue ler daí? Se não, a Fátima lê. Fátima, você consegue ler, Fátima? Não lê para mim. O espiritismo é o pensamento que os impacta na qualidade de vida, nessa existência e fora dela. O pensamento, na visão de Allan Kardec, não é apenas um processo cerebral, mas atributo característico do ser espiritual, distinguindo o espírito da matéria. Kardec postula que o pensamento é uma força motriz e que criativa capaz de moldar o perispírito e, consequentemente, influenciar o corpo físico e o ambiente. O pensamento é a essência do espírito e a matéria-prima da criação, antecedendo toda a ação, captação e radiação do pensamento. Eu não escondi de ti o meu rosto. Agora a coisa ficou feia, né? Eu concordo muito com o Caio. É. A dor de estômago, quando você está numa situação, você não consegue dividir. A dor de garganta, quando você não consegue falar aquilo que você gostaria de ter dito. E o quanto o pensamento, as emoções refletem no corpo. Eu gosto muito de uma frase do Gandhi, né, que diz: para todo aquele que está em vias de dominar o pensamento, todo o resto é irrelevante. Porque o que é o pensamento? O que é o pensamento? Ali está dizendo, o pensamento, na visão de Allan Kardec, não é apenas um processo cerebral, certo? Mas um atributo característico do ser espiritual, certo? É do espírito. O espírito pensa. Distinguindo o espírito da matéria, certo? Distingue, né? Pensamento, distingue o espírito da matéria, tá? Tá correto. Kardec postula que o pensamento é uma força motriz e criativa, certo? Ok, até aí está correto. O pensamento cria, né, uma força. Por quê? É a emissão de elétrons. Eu não vou falar disso agora, não. Então, o pensamento é capaz de moldar o perispírito e, consequentemente, influenciar o corpo físico e o ambiente. Aí já complica bastante, né? Capaz de moldar o perispírito
e, consequentemente, influenciar o corpo físico e o ambiente. Esse é o ponto importante. Aí está o ponto do estudo desse slide. Como que isso pode acontecer? Como nós podemos moldar o perispírito e, consequentemente, influenciar o corpo físico e o ambiente? Acho que aquele ambiente está demais aí. Como? As pessoas têm pensamentos positivos, elas naturalmente atraem energias positivas. Não, pode falar, veja bem. Vocês já estiveram numa agência de propaganda? Dentro de uma agência? Eles fazem lá um tal de brainstorm, né? Na verdade? E é isso lá, eu visitei as grandes agências em São Paulo, quando eu morava lá, que eu fornecia os materiais para eles desenharem, mais pincéis, algumas coisas lá. Era comum de entrar dentro lá, uma propaganda para Volkswagen. Cada um estava jogando bolinha na parede, o outro vendo desenho animado, e nada com relação ao tema da propaganda. E aí eles falavam, cada um falava as coisas mais absurdas possíveis, mas é dali que saía. Então não tenham medo de falar, porque logicamente que é assim que a gente vai aprender. É expressando o que cada um pensa, porque nós temos que estar abertos para novos conceitos. Os conceitos estão aqui. Nós precisamos aprender isso daqui, né? Então, é um pouco complexo, nós precisamos estudar um pouquinho mais, mas vamos lá. Capaz de moldar o perispírito e, consequentemente, influenciar o corpo físico. Para o bem e para o mal, certo? Não é verdade? Então, uma pessoa que desenvolve um processo de insatisfação com a vida que ele está, com o corpo que ele tem, né? E ele não gosta, será do rosto, ele não gosta da cor, não gosta do olho. E ele inconscientemente começa a gerar pensamentos negativistas em relação a ele próprio. Ele altera o seu gene, tá certo? Ele vai alterar o seu gene. E ele vai alterar o perispírito, porque a genética não é só no sistema biofísico, biológico nosso, né? Os genes, né? O sistema está também no perispírito, que carrega a informação que o Senhor Espírito passou pela sua vontade de se alterar. Veja bem, eu penso que eu quero mudar meus olhos de marrom para azul. Eu penso que eu quero mudar. Então esse pensamento constante meu vai alterando as minhas células perispirituais. Primeiro, o perispírito recebe a informação e ele atua. O perispírito, ele só atua para levar e trazer as sensações, as informações que o espírito quer. Então, quando ele atua dessa forma, ele vai no sistema biofísico, capta dentro do ectoplasma, do duplo etérico nosso, pequenas porções e tenta alterar a cor do meu olho. Ele vai tentando, ele vai jogando lá, ele vai jogando, ele vai tentando, ele vai tentando. Por quê? Para que o meu corpo físico tenha a cor azul e não marrom, ele precisa mudar a frequência da célula, certo? Cor não é frequência? Cor é frequência. Se ele altera a frequência, ele vai alterar. Agora, todo o meu sistema, todo o meu espectro na programação de reencarnação tinha o meu olho marrom. Quando ele altera, ele gera um conflito vibracional, tá certo? Que macula o meu olho. A priori, como a vida nossa parece que é tão longa, mas ela é super curta, né? Daqui a pouco nós estamos batendo com as 10, vai para o outro lado, chega lá, o perispírito está alterado, né? E ele não é nem marrom, nem azul, nem nada. Ele tem um composto vibracional distorcido. Na reencarnação, ele passa exatamente a cópia distorcida para o próximo olho. E isso é saúde, é o que está falando lá. Isso é saúde. Então, pensamentos é isso. Por isso que o Gandhi fala, quem está em vias de dominar o pensamento, o resto é irrelevante. Dominar o pensamento é dominar
frequências, tá certo? Por isso quando eu falei de paz, o que é isso? É frequência. Está em paz quem tem um composto de frequência harmônico. Caminho do meio. Jesus pregou muito o caminho do meio, né? Que é o caminho da harmonização. É assim que nós alteramos, né? E aí vamos influenciar o corpo físico, o ambiente, esquece que nem ambiente, daqui não tem nada a ver. Né? Certo? Alguma pergunta? Conseguiram entender? Conseguiram compreender? É mais complexo também, porque, como ela falou, se a pessoa começa a ter pensamentos negativos, uma pessoa depressiva, vão aparecendo sim, as doenças. Sim, mas isso... tudo a ver com pensamento. Tem. Se uma pessoa se acha feia aos olhos dos outros, não vai ser feia. Se Ah, ela se sim. acha linda e atraente, ela vai ser. Mas tá, é isso mesmo. Cris, é isso mesmo, porque assim, mas tudo está dentro do pensamento. E pensamento atrai. Tudo está dentro do pensamento. Porque o que o pensamento carrega é informação. Ele carrega sentimentos, né, que se traduzem em emoções, ações dentro do sistema biológico. Tá? Então, a insistência, por isso tem no livro do André Luiz, que o Calderaro, que era o coordenador dele, lá, o mestre André Luiz, ele disse: todos os canhões disparados ao mesmo tempo no mundo matam menos pessoas do que o ódio. Porque é um suicídio. A raiva é um suicídio, o ódio é um suicídio. Né? Você consegue ficar cego de raiva. Sabia, não? Cego de raiva. Eu tenho um tio que mora em frente à Santa Casa, eu morava em São Paulo, eu morava em Presidente Prudente. Ele foi para lá para passar com o tal doutor Abujan, porque ele estava ficando cego. E ele estava passando por uns traumas tão gigantescos na vida dele, né? E ele tinha tanto ódio de todo aquele processo, e o próprio médico falou assim: olha, eu vou fazer a cirurgia laser para o senhor, para desobstruir um pouquinho, mas saiba, o ódio está criando um hormônio que está furando a sua córnea. Você vai ficar cego se você continuar assim. Pensamento. Então o pensamento, por que a gente fala de pensamento aqui no Espírito? Porque ele é fundamental para a nossa atitude aqui. Né? Não adianta você falar, nós temos que ser aqui o que nós somos em casa e o que nós somos na sociedade. Não adianta eu ter pensamento, não, que eu só tenho pensamentos novos. Vou abraçar todos vocês, beijo todo mundo. Né? Chego em casa, começo a chutar os cachorros, tudo que vem lá, gato já. Né? Isso tem muito a ver com aquele vídeo que o senhor mandou também, que fala que até os 7 anos, quando os pais se comentam, você é pobre, você não consegue. Aí a pessoa vai colocar no pensamento, e quando virar adulta, ela não vai conseguir prosperidade, porque ela sempre achou que ela era tá razão. Aqui, apesar que naquele vídeo, eu quero só o comecinho dele lá. O reflexo sobre o começo dele, sobre os 7 anos. A atualidade chama isso de crenças. É o atual Sim. assunto do momento. Tudo tem a ver com o pensamento. Tudo tem a ver com o pensamento. O pensamento, né, é a essência do espírito, é a matéria-prima da criação. Pode destruir ou uma coisa muito positiva. Sim. Eu tenho convicção disso, sabe? Que o pensamento nosso, e é fundamental, que a gente... Por isso que eu gosto de um exercício que a gente deveria fazer, né? Sempre. Que é fazer uma abstração à noite, todos os dias, quando a gente chega em casa. É importante nós nos vermos nas nossas atividades diárias e o que nós pensamos, o que nós refletimos. É bom que a gente pense, reflita sobre isso, registre, para que a gente comece a mudar a nossa forma de pensar. Né? O nosso pensamento, a nossa irradiação da nossa mente, ela cria conflitos gigantescos nas pessoas. Eu tenho 2 exemplos para vocês. Eu trabalhava na Dow Química, eu era o gerente do laboratório de controle de qualidade, e o Giovanni era o gerente da produção de resinas epóxicas que a gente fazia. E
Tinha lá o Zé Rosa, tinha o Luiz, o Antônio, que trabalhavam comigo no laboratório. E todo dia o Giovanni era italiano mesmo. E ele adorava café. Ele bebia café o dia inteiro. Então ele saía da produção, acabava o café dele, ele vinha lá e tomava café. Aí nós pensamos assim, vamos fazer uma sacanagem com o Giovanni? A gente não gostava de sacanagem. Não fazer sacanagem. Então vamos fazer sacanagem. Então, o balcão estava aqui assim, o garfo de café aqui, o Giovanni para cá. E a gente ficou os três, combinamos um processo, né? Colocamos café para o Giovanni, café para mim, café para o outro. Aí um outro pegou um becker e falou, Giovanni. Aí o cara pegou e tomou o café do Giovanni, deixou o copo vazio lá. Aí o Giovanni veio para tomar o café. Mas cadê meu café? Não, você tomou, Giovanni? Você tomou café. Não, não é possível, tomou café. Mas pô, põe outro café para o Giovanni. E nós fomos fazendo isso, até que um falou assim, Giovanni, nós estamos olhando para você, acho que você não está muito bem hoje, Giovanni. Pelo jeito. Não, eu tô bem. Não tô. Oh, eu não sei lá, mas parece que você tá meio esquisito, assim, sabe? As conversas suas não estão. Parece que não estão coerentes, né? Olha, pessoal, em menos de 10 minutos, o Giovanni falou: acho que eu vou ir no médico mesmo, sabe? Eu não tô me sentindo bem, não. É muito louco esse negócio, cara. O Giovanni, ele começou a amarelar e quase que nós tivemos que levar ele para o médico mesmo, de verdade. Porque ele se sentiu mal. Então, os reflexos do pensamento são importantes para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho aqui, né, como é que a gente se relaciona com as pessoas. Uma outra vez eu estava aí na Avenida Paulista, num prédio da Caixa Econômica Federal, que tinha uma empresa chamada Natron. Era uma engenharia gigante ali. Só ali ela tinha 500 desenhistas, você vê o tamanho dela. E o prédio administrativo era um andar inteiro ali, gigante. E tinha um tal de Monteiro, que era o comprador, e o Silvio era o supervisor dele. Nós éramos todos três amigos, eu fornecia material de desenho e eles compravam. Muito desenhista. E toda vez que eu chegava lá, com a minha pastinha, o Monteiro que estava lá, tinha, sei lá, como daqui lá embaixo, assim. Ele olhava e ei, olha, chega aqui, irmão, não precisa assinar nada, não. Ele não queria que eu assinasse o papelzinho de entrada, sabe? E eu ia lá, conversava com ele, porque dava pedido, tal. E eu sempre gostei. Você vê que eu sou louco assim, não é de graça. Porque aos 14 anos, aos 12, 14 anos, enquanto meus amigos estavam fazendo uma farra por aí no interior, eu estava indo para a biblioteca buscar livros de psicologia, psicologia comportamental. Eu estava buscando e lendo que nem um doido. Aí eu falei assim, e se eu fizesse uma sacanagem com o Monteiro? Você vê que é só fico sacaneando os outros. E se eu fizesse uma sacanagem com o Monteiro? Fazer uma experiência. Então fui no outro dia, cheguei lá, mesma coisa. Cheguei com minha pastinha de vendedor. E ele, irmão, entra aí, vamos entrar aqui. E eu fiz assim. Peguei o papelzinho que eu nunca assinava. Assinei. Deixei ele com a recepcionista. E fui indo assim. Eu cheguei lá perto dele. Senta aí, brother, senta aí. Eu sentei. E assim. O que aconteceu, rapaz? Está assim. Monteiro. Cara, a vida é uma desgraça. Saí de casa, minha mulher já me encheu o saco, falou que tinha que comprar um monte de coisa, não sei o que lá. É muito difícil, um trânsito que não tem. Em São Paulo não tem mais jeito. A gente só vive para andar no trânsito. E ele me olhando assim. Ó, o governo, olha só, olha os impostos. Olha como é que ele fica enchendo de impostos. Como é que a gente sobrevive? Tudo tá a vida, o custo de vida está muito alto hoje. Não tem como. Não é possível esse negócio. Além do mais, a empresa que a gente trabalha, presta atenção. Não é verdade isso? Se bate uma meta, ele aumenta a meta, e a gente nunca consegue bater essa meta, é uma desgraça, veja. E ele falou, aí eu perguntei assim, você não tem nenhuma cotação aí para me dar, um pedido? Assim, falei, não vou fazer nada não, bicho. Você tem razão. A vida tá uma desgraça. E minha mulher, ela só pensa em comprar coisa. Nunca vi, você é doida na cabeça. Não pode ser assim. Esse Silvio aí, que você fala que é nosso amigo, ele só fica aqui em cima de mim. E esses engenheiros são todos folgados, pedem as coisas em cima da hora, fica lá. E a empresa? E a empresa? E a empresa? A empresa, você pensa que a empresa, ela paga uma miséria para a gente. A gente fica escravizado aqui. Ele falou, não vou comprar nada. Aí eu falei, Monteiro, para com isso. Deixa de ser bobo, estou enchendo o seu saco, bicho.
A vida está muito boa. Você tem uma esposa linda, maravilhosa, 2 filhos bonitos, né? O Silvio é um grande amigo de verdade, ele é superzão, mas é um super amigo. A vida está boa, está tudo certo, só estou te enchendo do saco, né? Aí ele foi mudando, ele foi voltando. Começou a entrar na sua vibração. Então, exatamente, ele começou a entrar na minha vibração. Exatamente, esse é o gancho. Começou a entrar na minha vibração. Então, como é que eu chego aqui para botar um jaleco branco com a minha vibração em baixa? Se quem está aqui veio com a esperança na mão de receber um benefício. O que é que eu vou oferecer para essa turma se eu não souber disso? Se eu não me policiar com relação ao meu pensamento e os meus sentimentos? Não basta só o pensamento. O que você está sentindo, que isso está fluindo por todo o seu organismo, está exalando por todo o ambiente. Você está criando uma atmosfera, né, negativa. Né? A espiritualidade trabalha, mas imagina se você faz uma roda que nem nós fazemos aqui. Se tiver alguém aqui pensando mal, é difícil para a espiritualidade desbloquear tudo isso daí. Então a responsabilidade nossa, por isso que a gente faz esses cursos, às vezes é um pouco cansativo, às vezes é um pouco profundo, às vezes mas é porque é importante. Senão nós não vamos nos formar, vamos ser sempre médiuns medíocres, né? E o espiritismo não precisa mais disso, precisa de gente que estude. Aliás, se não fosse isso, Kardec não teria colocado instruí-vos. Ou será que ele colocou isso porque ele era um grande otário? Né? O nosso grupo está lá, instruí-vos, instruir-se, para você saber o porquê das coisas. Né? Então, Eu posso fazer uma... pode, claro. Tem uma vizinha que o esposo dela faleceu 6 meses, né? Antes disso, deu uma AVC bem fraquinha nela, né? E as vizinhas dela, as amigas dela, assim, falaram para ela assim, pra que fazer fisioterapia? Não vai resolver nada. Não sei o que, falaram todas as coisas para ela. A mulher ia ficando bem abatidinha e tal. E uma vez ela chamou ela no portão e falou assim, ô Cátia, o que você acha de eu continuar fazendo a fisioterapia? Né, o filho dela é professor de física, né? Continua, dona Maria. É ótimo para a senhora. Vai ser ótimo. Aí passou, não é toda hora que escondeu nela, né? E ontem, ela chamou eu no muro, tá com Fátima, corre aqui para mim me mostrar para você como eu estou andando rapidinho. Ela largou a mãozinha dela, assim, estava desse jeito, ela largou a mão assim, esticou a mão. Doutora Maria, que legal, que a senhora está andando bem, andando rapidinho. Continua fazendo a fisioterapia, né? E andando todo dia com o filho da senhora aos poucos, a senhora vai ficar ótima. Né? Tem que ser assim, incentivar, porque as vizinhas dela falaram que não ia adiantar nada, ela fazer isso. Pois é, influências negativas de pensamentos, né? É isso aí, obrigado, Fátima. Vamos passar para esse aqui, quem que lê agora? Você? Não. Influência dos espíritos em nossos atos e pensamentos. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Resposta. Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Pergunta 460. De fato, com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá de que nos sejam sugeridos? Resposta. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós 2 ideias a que se combater. Sei lá. Mais do que a gente imagina. Cabe a nós orar e vigiar. Exatamente. Aí nós partimos disso para a validade de vir para casa espírita ou para a religião, qualquer que seja, toda semana. A validade de você fazer evangelho no lar, a validade das suas orações diárias, né? Por causa disso, né? Por quê? Voltando ao que eu falei, nós tínhamos conversado aqui,
que a vida, ela é tentadora, né? E ela bate pesado na gente, não é isso? Então, não é comum alguém estar 100%, senão ele não estaria nem nesse planeta, né? 100% do tempo harmonizado, tudo certinho, tudo organizado. Não é. Então, nós somos aqui 8 bilhões e meio, 8 bilhões e pouco de seres reencarnados. E por volta de 50 e poucos bilhões de espíritos desencarnados rodando por aí afora. Eles não estão lá em cima ou no inferno lá embaixo. Eles estão aqui, do nosso lado. Sacotovelando conosco no trem, no ônibus, entram no nosso carro. A gente não percebe, mas isso não pode tudo quanto é lado, né? Então, se nós estamos lá, dirigindo, ouvindo uma musiquinha boa lá, tranquilo, sem problema nenhum, com a mente, pensamento positivo, sem pensar mal de ninguém, sem pensar, sim, né? Não tem problema nenhum. O máximo que vai acontecer é outros espíritos bons. Nem vão ficar por aqui, porque se ele tiver realmente consciência, já está andando e trabalhando em outro lugar, não vão ficar perdendo tempo no nosso carro, tá certo? Ouvindo música. Mas poderia, eventualmente, no máximo, você estar com alguns espíritos. Mas, o Waller vai passando perto da Lilian, e a Lilian fala, esse louco aí passando. Eu sei. Esse. E aí você fica com uma raiva. E você fica falando, se eu pegar, eu vou matar esse cara. Não é? Ele vai ver só. Ainda bem. Então o que acontece? Nós fazemos o quê? Com as nossas frequências? Abaixa. O que acontece? Irmãozinhos desse monte, que pode não acontecer de não ter nenhum, mas irmãozinhos, tá aí uma colega nossa, né? Ela é do nosso time, não é verdade? E aí eles ficam perto dela. Isso tem algum mal? Não. Não existe nenhum problema quando nós fazemos isso de forma esporádica. O que causa problema, ou doença, né, ou más companhias, é a sistematização de pensamentos e sentimentos. Isso é que é o grande problema, né? Então eu vou falar para vocês que é sobre carro, né? Então, toda vez que eu vinha para cá, e durante anos, eu como tenho meus olhos são claros e são muito grandes, então eu tenho uma tendência a captar toda a luz que tem no ambiente, né? Então tem um bom grau de fotofobia. E hoje, esses caras, o pessoal, até aqui tinha um processo, o pessoal desregulava o farol do lado do motorista pro alto, na verdade, numa sacanagem gigantesca. Isso batia nos meus olhos e era normal. Eu vim de casa para cá xingando todos os miserentos que vinham com o farol alto, né? Durante anos eu fiz isso. Até que, estudando, refletindo, eu falei, bom, isso não está certo. O que eu posso fazer? Eu não posso com eles. Também não vou me juntar a eles. Então eu tenho que me modificar. E eu passei realmente, me afeta, realmente me afeta. Naquelas luzes hoje com LED e tal, né? Nossa, é terrível. E principalmente quando vem caminhonete, vem atrás da gente. Não... Ai, meu Deus do céu. Mas, por Deus do céu, nunca mais, já há alguns anos, não é que eu xingo ele e fico quieto, não, eu não xingo mais, eu deixo numa coisa espontânea, normal. Agora eu quero atropelar as pessoas. Não, mas é assim, foi um ganhar de consciência meu, né? Que eu não vou mudar eles estão agindo conforme estão interpretando a vida. E eu não posso ser parte do problema, preciso ser parte da solução. Esse é o nosso objetivo, ser parte da solução e não parte do problema. E isso, de uma certa forma, afetava o meu trabalho aqui. Lógico, eu chegava desestabilizado. Estavam uns 15 espíritos só para tirar os pensamentos meus assassinos, né? Eu queria matar. Assim. A moça viu sair, e ela foi me seguindo, rapaz. Foi seguindo do lado e ofendendo. E eu não falei nada para ela, não disse nada para ela, você vai ter que pagar, né? Mas vai tirando você do equilíbrio. Uhum. Aí até que eu fechei o vidro e não respondi, e continuei até que
Mas é assim mesmo. O que é importante, Daniel, é que esses nossos estudos, quando a gente tem a vontade, porque o grande provocador, né, é a vontade. Né? Então, quando a gente tem vontade e nós queremos realmente melhorar, através dos nossos estudos, nós vamos refletindo sobre as nossas ações. E nós vamos trabalhando essas nossas ações. Isso foi um trabalho difícil para mim, realmente, mas eu garanto para vocês, não mais me importunei há alguns anos com os faróis, porque eu sabia que eu não vou mudar ele, sabia que eu tenho que ter um compromisso com a casa espírita, com os meus irmãos que vêm aqui. Então, eu era muito criativa também. As pessoas falar, da minha maneira. Não. Sim. Mas com o passar de alguns anos, muito estudo de inteligência emocional, comportamento humano, que eu também gosto muito desse assunto, eu entendi que está muito relacionado àquele período lá dos 7 anos, que muitos traumas, memórias, a necessidade de estar sempre blindada e armada contra as pessoas. E aí você vai entendendo que não precisa, que é desgastante, desgasta muito mais quem vive assim, e quem está recebendo de repente uma grosseria. Verdade. Então aqui, vamos lá. Então tá certo, e realmente eles influenciam. Mas nós somos os responsáveis. Né? Então vamos deixar claro, nós não somos santos, mais uma vez. Mas nós podemos saber disso. Se nós percebermos que uma atitude, que um pensamento, ele se torna corriqueiro, sistemático, nós precisamos de refletir. Com certeza, porque isso causa, né, um sentimento, alguma coisa assim, precisamos de refletir. Isso faz mal, mesmo. Né? Entender que cada um está agindo e reagindo conforme interpreta a vida. É uma frasezinha interessante, não é? Mas toda vez que a gente entra numa discussão, alguém está falando alguma coisa que desgasta a gente, né, desestabiliza, nós podemos pensar desse lado. O irmão está agindo dessa forma porque ele interpreta a vida assim. E eu tenho que respeitar e tentar ajudá-lo, né? Tentar ajudar de alguma forma. Deixa eu ver. Dá tempo para fazer isso ainda? Pode ser? Segundo as informações da espiritualidade, somos em torno de 60 bilhões de espíritos vivendo em torno da Terra, ou seja, no orbe terrestre. Como sabemos, somos aproximadamente 7,8 bilhões de espíritos reencarnados. Sendo assim, temos por volta de 52 bilhões de espíritos coexistindo nesse nosso planeta. Estamos juntos e misturados, cada qual com seu maior ou menor grau evolutivo, com mais ou menos consciência da sua situação de vida, seguindo sua espiritual. Somos energia, estamos sujeitos a algumas regras imutáveis dessa nossa condição. As principais, para o nosso caso, são... Isso aí foi o que eu tinha falado agora há pouco, né? Vamos lá. Vamos ver aqui. Lei da correspondência vibratória. Atraímos e somos atraídos por aqueles que possuem frequências de pensamento correspondente. Não podemos esconder nossos pensamentos dos espíritos desencarnados, pois os revelamos através das formas construídas daquilo que pensamos, que são detectados pelos espíritos desencarnados. Assim, é fundamental controlar nossos pensamentos. Quando Jesus disse orar e vigiar, era disso que ele falava. Orar, manter-se ligado à espiritualidade, mantendo na consciência os objetivos pelos quais estamos na existência. Vigiar, refletir sobre os pensamentos emitidos, analisando se estão de acordo com os preceitos divinos. Controlar os pensamentos faz parte de um estágio avançado quando o ser começa a engatinhar para a fase de caminhar por si mesmo. É isso aí, né? Tá bem claro, não tá, pessoal? Não precisamos ficar discutindo isso daí. Já falamos bastante sobre pensamento. Vamos deixar para a próxima aula. A gente começa então, tá nos passes, e tem mais algumas coisinhas aí, né? Tem esse livro aqui é do Edgar Armand, Entendendo o Espiritismo. Se alguém quiser comprar, buscar. É um livrinho simples, mas é bacana, tem bastante informação. Ok? Tá. Dá para baixar aí também na internet. Dá? Ele tem em PDF. Você coloca Entendendo Espiritismo, você vai ter em PDF gratuito. Então tá.
Vocês querem discutir alguma coisa? Tem algum assunto? Então nós estamos no... esse eu não vou esquecer, que é o 51, né? Qual que é o número do slide aí? 51. Esse eu não vou esquecer, Lili. Então, pessoal, aquele videozinho que eu passei para vocês, só o iniciozinho dele quando fala dos 7 anos. Não aquela que ele coloca lá sobre os resultados da vida, quando a pessoa cresce, porque criou uma matriz, não é isso. Esquece aquilo. Porque quando a gente cresce também, se nós nos aprofundarmos, nós temos a possibilidade de modificarmos-nos. Né? E não ficar acusando nem pai, nem mãe, nem o outro, porque nós já somos responsáveis, já pensamos por nós mesmos. Mas existem adultos que acusam, né? Sim, com certeza. Sim, eu sei disso, tem um monte de... A maioria, né? Acusa o pai, a mãe, o tio, o irmão, pela sua deficiência. Não tem nada a ver. Né? Então, mas existe um fator importante ali, naquele primeiro tempo, que não é esse. Não é esse resultado da busca incessante pela economia, pela cultura do êxito, que é ganhar. Não é esse. Nós estamos falando do ponto de vista espiritual mesmo. Ali tem um composto sócio-espiritual nesses 7 anos. Os 7 anos está em processo ainda. Tem processo. Então é aí que eu quero que vocês reflitam sobre isso aqui. É importante a gente saber disso daí. Tá? Sim. 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 Mas eu queria que vocês pensassem assim. A família, o espírito e os 7 anos. O espiritismo trata que é uma idade muito criativa e não tem tantos pensamentos analíticos para fazer o ciclo. Então, ele está maleável, tem assim, tudo que ele ouve, ele acredita como verdade. É uma esponja, né? Ele absorve tudo. Ele absorve. Isso é verdade, mas não é isso que eu gostaria. Ainda é algo mais profundo, além, A ciência trata mais extrasensorial. como biologia, como ciência, né? Uhum. Psicologia. Mas o espiritismo trata isso como um espírito ainda em formação, ainda acoplando lá no corpo, ele ainda está se adaptando à nova vida na Terra, por isso que ele ainda não tem essa formação. Então, eu quero que vocês reflitam. Eu não vou dizer, vocês estão me tentando, eu não quero dizer. Eu não vou dizer nada. Mas calma, qual que é a pergunta? Qual é a relação dos dois? Tá vendo? Ela tá me tentando. Assim. Qual a importância da fase até os 7 anos na formação do espírito dentro da família? Dentro da família. Você viu que ele está bem dentro da família, né? Isso, dentro da família. Nossa. Tá? Tudo o que vocês estão falando está certo. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Né? Bom, vamos fazer as... Quem quer fazer as vibrações? Bernadette? Quer fazer as vibrações? Então, eu quero agradecer a todos vocês pela presença, porque hoje nós estamos terminando a 5ª aula do curso sintético de Espiritismo. Muito obrigado, até a próxima semana.